Nem se você pegar o melhor episódio dos Trapalhões, naquela época que a gente tinha, né, esse tipo de humor à disposição, né, na televisão brasileira, mas se você pegar o melhor episódio, vocês vão ver tanta gente atrapalhada igual esses elementos do desgoverno Inácio. Gleisi Hoffmann, que foi escalada agora, para poder tentar passar pano diante das maiores barbaridades que Inácio faz, desgovernando o país. Mas ela acabou fazendo um vídeo, gente, que, olha, é de dar risada o tamanho do desespero que eles estão. Eles têm coragem de falar na cara dura mesmo que é Bolsonaro que apoia ditadores. E aí ela virou, né, alvo de chacota em todos os lugares. Não tem como você falar um absurdo desse, né, e achar que não vai acontecer nada. E é por isso que Inácio, a cada dia mais desaprovado ele vai ficando. A Globo está em alerta total. O salário deles dependem do sucesso desse desgoverno. Mas não tem sucesso. São as mesmas pessoas que destruíram o Brasil anos atrás. Estão aí na cena do crime para destruir novamente, né? Vou mostrando tudo aqui para vocês. Vídeo sensacional. Gleisi novamente acabou colocando tudo a perder. Solta o dedinho aí no like. É de graça, mas explode o dedinho aí que ajuda muito aqui no compartilhamento do vídeo, aqui na plataforma. E não deixe de se inscrever aqui no canal. Clicou aqui, pronto, já está inscrito. Tem notícia e informação aqui todo dia. Gente, já vamos chegando aqui para vocês. Paz do céu. Essa Gleisi São eles. É um poço de vexame. Olha que ela tem coragem de falar aqui, ó. Quem defende são eles, são os bolsonaros, que defenderam os ditadores, defenderam os torturadores publicamente. Isso ele aqui com os piores ditadores do mundo. São eles, são os bolsonaros, que defenderam os ditadores, defenderam os torturadores olha aqui. publicamente. Olha aqui. Ditadura quem defende são eles, são os bolsonaros, que defenderam os ditadores. Ó, o cara com... Que defenderam os ditadores. Eu vou até tirar o áudio aqui pra vocês verem, ó. O cara com Nicolás Maduro, aquele cara da Síria lá, Bashar al-Assad, né, acho que com Fidel Castro, tudo ao lado dele. Daniel Ortega, Muammar Gaddafi, Líbia, que acabou morrendo, né? Hugo Chávez, todos esses personagens. Mas é Bolsonaro, os bolsonaristas que defendem ditadores. Essa turma perdeu o senso de realidade completamente. Completamente. Eles tentam falar na sua cara, mesmo você vendo as imagens aqui, ó, as imagens aqui. Então, nesse momento que a gente observa, é tudo uma guerra de narrativas. O presidente Bolsonaro, né, o povo brasileiro, tem isso aqui, ó, as redes sociais, que hoje dá um baile no veículo, no consórcio de informação principal dele, que é a Globo, né? O desespero está tão enorme que jornalistas aqui como Natuza Neri fica desesperada, gente. Olha isso aqui, que dá até dó da coitada. Defender o indefensável é difícil. A população de baixa renda ou para o brasileiro médio do que a inflação. Então você tem hoje como causas da inflação de alimentos, que é a inflação de alimentos é a grande vilã de popularidade do Lula neste momento. Você tem aí uma possibilidade com a inflação de alimentos sem controle. É claro que a razão dela não é só a expansão fiscal do governo, vem também efeitos sazonais, vem efeitos climáticos. Mas não dá para ignorar que a expansão fiscal do governo Lula é responsável justamente por uma inflação que não cede e justamente pelo juro alto que trava a economia inteira. Então o que aconteceu? No ano de 2023, no ano de 2024, o governo gastou e defendia esse gasto e brigava com o Banco Central porque o Banco Central aumentava juro. Eu acho até, ouvindo os economistas na época, que o Banco Central aumentou o juro com uma mão muito pesada durante um determinado período. Mas aos olhos de hoje, não dá para fazer diferente do que foi feito no passado. As circunstâncias são completamente distintas, mas hoje nem o governo consegue gritar contra o Banco Central, porque o Banco Central acaba ajudando o governo a controlar a inflação. Um efeito colateral disso é puxar o freio de mão da economia brasileira. Só que se não puxa esse freio de mão agora via um juro, que é um juro escorchante, a inflação come solta. E come solta também a popularidade do governo. Então o governo acho que se meteu mais na lógica do se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Poderia ter feito diferente em 2024, porque daí o peso desse porrete do juro seria menor. Ah, Natuza,
todo mundo avisou, inclusive o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O governo foi turrão e se manteve no debate pela expansão fiscal, que no seu sentido mais amplo, não é um debate que não tenha que ser feito. Quando você tem a expansão privilegiando os brasileiros que mais precisam, é correto, é lógico que se faça isso. Mas você tem que fazer uma conta que é surreal. Eles tentam, de todas as formas, mostrar pra gente, né, que mesmo aí, né, nessa situação bárbara, a inflação e tá muito maior do que a gente imagina, tá? Eles falam, né, em porcentagens e tal, só que as pessoas estão vendo a olhos nus o que está acontecendo de verdade. Como que eles falam que tem uma inflação de 5 e poucos % e tal, sendo que lá no finalzinho de 2022, eles tiveram uma sorte danada, como o Bolsonaro fez toda a lição de casa certinho, deixou 51 bilhões de reais em caixa, a gente não pode esquecer isso. A coisa não tá feia desde o começo, porque a gente sabia que os primeiros meses desse desgoverno seriam muito mais tranquilos, porque a casa estava em ordem, estava tudo equilibradinho. A partir do momento que a grana acaba, que são muitos pelegos para sustentar, gente, são quase 40 ministérios. Fora as secretarias, dá muito mais do que isso, né? Vou pôr na ponta do lápis, muito mais de 40 ministérios. O dinheiro ia acabar rapidinho. Eles precisam colocar pelegos, não vou falar nem pessoal, vou colocar funcionário, que não são tudo pelegada, que não fazem nada e ganha muito. Eles precisam colocar para eles manterem a narrativa e tal, e não fazem nada. Então, os primeiros meses do desgoverno foi realmente tranquilo. A partir do momento que acaba o dinheiro, aí, meus amigos, as coisas começam a piorar. Inflação galopante. Como pode, por exemplo, o café, que estava 12 reais, eu estou falando do melhor, um dos melhores café. O Melita, por exemplo, estava 12 reais no finalzinho de 2022 até o meio de 2023. Estava 12 reais. Eu paguei 12 reais aqui no atacadão da minha cidade. Hoje, você não compra por menos de 40 reais, na maioria dos supermercados. Você não tem condição de ficar andando supermercados da tua cidade inteira para ver, aqui tá 40, mas ali no outro supermercado tá 32, por exemplo. Você não vai andar 10, 15 quilômetros por causa de 8 reais. Você vai gastar muito mais de gasolina. Então, se você pôr na ponta do lápis, não é 5%, 6% de inflação. Todos os produtos estão assim. A carne, café, ovo, arroz, feijão, absolutamente tudo. Fora outras coisas, né? Roupa, vestuário, tudo aquilo que o brasileiro consome. Tudo ficou muito mais caro do que estava. Então a inflação é muito maior. Eles estão maquiando tudo, né? Que a gente sabe como que funciona lá o tal do Postman, o maquiador oficial desse desgoverno. Mas isso tudo vai ser passado a limpo. Quando essa turma cair, tudo isso vai vir à tona. Gente, já está vindo. Vocês não estão vendo o que está acontecendo na questão da pandemia? A questão do uso de máscaras. A própria USP, a cara de pau dessa universidade, agora fala que não resolvia nada. Quantas pessoas foram multadas? O próprio presidente Bolsonaro teve que pagar milhares de reais aí de multa. Foi até... milhares de reais. Quantas chantagens, ameaça. Pessoas que estavam sendo ameaçadas de ir à empresa. Agora a própria USP, aquela picadinha do Dória, ali que saiu, coisa que a gente nem pode ficar falando muito ainda. Um dia a gente vai ter, mas está tudo caindo. Como vai cair a casa de tudo, a gente vai saber tintim por tintim ainda. Aí, meus amigos, essa emissora oficial que passa pano para todas essas atrocidades vão ter que se responsabilizar. Aliás, ser responsabilizada. Não dá para aceitar a gente tirar da boca dos nossos filhos para sustentar esses pelegos aqui. Eu fiquei inconformado com aquela jornalista, até mostrei o vídeo aqui na sexta-feira, a barbaridade, gente. Eles querendo de todas as formas colocar a goela abaixo do brasileiro, que Débora, a cabeleireira lá, que tomou 14 anos, o Flávio Dino acabou de
de aumentar, de também votar a favor lá dos 14 anos, eles comemorando na sala de redação, uma mãe de família. Nunca teve problema, nunca desviou nada, nunca roubou, nunca teve crime nenhum. Essas pessoas querem falar pra gente que uma mulher honesta igual aquela é criminosa. E esses pelegos, que tanto recebem dinheiro público, são os bonzinhos? Para, né? Mas tá tudo bem à mostra aí. A Glaze sendo a Glaze. Imagina aí, querer convencer a sociedade que Bolsonaro, que é amigo de ditadores, com o Inácio, com tantas imagens que tem. E o ano que vem, vamos ver como vão estar as coisas, né? Vai acontecer muita coisa esse ano, mas um dos problemas que o presidente Bolsonaro teve em 2022 é que não podia falar que Lula era aliado de ditadores. Muammar Gaddafi, o tal do Bashar al-Assad, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Fidel Castro. Rapaz do céu. Rapaz. Quero saber a opinião de vocês. Quero saber. Tentam maquiar tudo, só que as coisas estão bem amostradinhas. Deixa aqui no campo de comentários, solta o dedinho nesse like, explode o dedinho aí no like, já aproveita, se inscreva aqui no canal. Grande abraço a todos, fiquem sempre com Deus, até o próximo vídeo. Valeu, fui!